torna-se a força que edifica uma nova era para os homens. Certeza do bem. Para o seguidor do Evangelho, é a manifestação segura de sua convicção, aderindo de alma e corpo ao bem que todos nos interessa, ante a dor e o sofrimento. Filhos, em nenhum momento da trajetória multimilenar que nos edifica para a consciência universal, a coragem atingirá valor maior e mais expressivo, senão nas angústias e estertores das provações. Esse é um instante que a torna a força da vida, mensageira da renovação, atestando os dons imortais que Deus confia aos corações. Testemunho imortal, a coragem da fé, desse modo, daquela fé que se organiza em bases insuspeitas e universais, em que a clareza da verdade fomenta realizações imperecíveis para a alma, torna-se um impulso de confiança e de certeza que inaugura ciclos de sabedoria e conforto, alegria e esperança, não somente para os corações que dela se impregnam, mas para quantos olham dos fatos nascidos, de suas equações e das vibrações de autoridade e vida que destes emana. O néctar que alimenta e a energia que soergue, direciona e ilumina. A coragem, portanto, meus filhos, nos domínios de aprendizado e serviço que nos congregam, é a vida expressão da força do Consolador, trabalhando-nos a conversão sincera ao Cristo de Deus para a faina redentora da caridade. Vamos, então, primeiramente, agradecer ao nosso Mestre Jesus por todos os benefícios que ele tem nos trazido, através dos seus ensinamentos, de suas orientações, seus exemplos, que nós viemos tomando conhecimento através da doutrina espírita. É em nome de Deus que nós agradecemos a Jesus, Maria e aos espíritos amigos que nos dão apoio, que nos cercam em nossos momentos em que nós nos demonstramos o interesse de aprender um pouco mais sobre as leis de Deus, para que assim possamos nos tornarmos pessoas melhores, para melhor servir ao alto, para melhor servir aos nossos irmãos. Que Deus nos abençoe, que a nossa reunião possa transcorrer sob a tua divina luz e paz, que assim seja, com a graça de Deus. Anderson, a voz é tua. Boa noite a todos os nossos queridos amigos, nossos irmãos, companheiros de caminhada. A todos que nos assistem aqui pela plataforma do Zoom e a todos aqueles que nos acompanham pela página do Facebook. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a presença dos amigos espirituais possa estar em nosso lar e nos amparando nessas nossas reflexões que faremos no dia de hoje. Como a nossa querida amiga Ilza diz, toda segunda-feira a gente dá sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e chegamos no último item do capítulo 12, né, que fala sobre amai os vossos inimigos. E nós preparamos um pequeno slide para que a gente possa ir conversando, refletindo sobre esse tema da noite de hoje. E eu vou compartilhar com vocês essa tela
e nós vamos ir falando um pouco sobre. Hoje o nosso tema é sobre o duelo. Isso se encontra no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 11 até o item 16. E quanto mais a gente vai estudando, quanto mais a gente vai adentrando na doutrina, nós vamos percebendo o quanto aquilo que Kardec, através da espiritualidade superior, nos trouxe lá no ano de 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos. Quanto mais a gente vai aprofundando o estudo, a gente vai refletindo, mais nós vemos que os temas abordados por Kardec são de extrema importância e são temas atuais. Apesar de hoje, em nossa sociedade, nosso mundo, podemos assim dizer, o duelo foi extinguido, nós, fazendo as nossas pesquisas, nós lemos que o duelo era muito comum, principalmente na época de Kardec. E isso se estendeu por muito tempo. E veio se banir totalmente o duelo a partir dos anos de 1960. Nós chegamos a ler isso historicamente em alguns países, inclusive da América do Sul, né? Foram extintos o duelo a partir do ano de 1960. Mas era muito comum, era uma prática muito comum na sociedade na qual vivia Kardec, né? Então nós vamos começar a refletir sobre esse tema duelo e nós vamos ver que, apesar do duelo físico ter hoje sido banido da nossa sociedade, mas nós ainda vivemos em grande confronto, em grande duelo, de uma outra maneira, né? Não mais o duelo físico. E nós vamos ir conversando sobre isso. Mas primeiro nós vamos entender o que é que significa, né? Da onde vem essa origem, como que surgiu o duelo, né? Então vamos lá. Então primeiro nós vamos entender o significado da palavra duelo, que vem do latim duellum, tá? Duellum, palavra latina, tá? Que é a forma antiga, né, de bellum. Bellum quer dizer guerra, né, guerrear, cujo significado é luta, guerra, disputa. E surgiu no auge da Inquisição. Veja quanto tempo tem isso, né? Surgiu no auge da Inquisição no século XI, século XII, e foi até os do século XX. Então, essa forma de luta, do duelo, né, essa guerra, essa disputa,
é muito antiga, né? E veio se arrastando na sociedade por muito tempo. Tanto é que quando Allan Kardec, começou a codificar a doutrina espírita, ele fez perguntas aos espíritos anteriores a respeito dessa prática que era muito comum na sociedade da época, né? E aí, meus amigos, o duelo, né? O que é o duelo, né? É um combate entre duas pessoas. O duelo sempre é motivado, em geral, por ofensa, por insulto à honra. Então, aquele companheiro, na época, que era insultado por uma outra pessoa, por um outro companheiro, ele se sentia ofendido, ele se sentia manchado em sua honra, né? Ele se sentia ofendido em sua honra. Ele convocava aquele companheiro para um duelo com o objetivo de lavar a sua honra, né? E aí eles usavam, na época, espadas, pistolas. Era comum, eram as armas da época, espadas ou pistolas. E cada duelante, veja bem, cada duelante podia ter um padrinho que o assessorava. Veja que era algo, né, que tinha toda uma regra. Tinha uma regra, né? E além de ter, cada duelante ter um padrinho que o ajudava, né, no desenrolar desse duelo, né? Também tinha um juiz, que no caso, esse juiz tinha que ser uma pessoa neutra, que não tivesse, né, nenhum vínculo com aquela pessoa ofendida, um pouco com aquela que se ofendido. Tinha que ser neutro, porque era ele que iria, né, determinar as regras, né, do duelo, que fazia obedecer as regras que eram tratadas previamente. Então, veja bem, aquela criatura que se sentia ofendido em sua honra, que era insultado, chamava aquela outra pessoa para um duelo para que assim pudesse lavar a honra. Isso era a cultura da época. Era o que estava inserido na sociedade à época, né? E veja bem, tem embaixo, em amarelo, escrito honra. Por quê? O significado de honra, que quer dizer o sentimento de dignidade própria, que leva o homem a procurar merecer e manter uma consideração pública. Enquanto aquele irmão, a criatura, aquela pessoa, ela se sentia, né, ouvido na honra, na sua dignidade diante daquela sociedade, ela tinha o direito, podemos assim dizer, entre aspas, de chamar, de convocar aquela pessoa para um duelo, para que assim pudesse, né, diante de todas as pessoas, lavar a sua honra, né? Então isso era muito com época, né, no passado, principalmente na época de Kardec. Por isso que Allan Kardec, ele trouxe, né, aqui que os espíritos superiores, né, tinha de informação para nos orientar. Certa vez eu conversava com uma companheira e ela, né, fez uma pergunta para mim assim: nossa, às vezes eu leio o livro Espíritos e eu vejo em algumas situações que já está ultrapassada, né? Falou assim que já tá, já passou, foram algo da época de Kardec. Sim,
Mas se inserido ali, se houve, né, uma necessidade de Kardec colocar ali com a supervisão dos espíritos superiores, é porque aquela situação é necessária para os dias nossos atuais. Não apenas para a época que Kardec viveu, mas para os nossos dias. E nós vamos ver isso no decorrer do nosso estudo, né? Então vamos lá, vamos seguir. Muito foi tratado por Kardec nas questões que compreende 757 a 759 do Livro dos Espíritos, né? Que Kardec faz uma pergunta de muita relevância aos espíritos. Na pergunta 759, Kardec pergunta aos espíritos: que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Então, já que o duelo, na época de Kardec, era algo comum, e as pessoas tinham isso como lavar a sua honra diante da sociedade, Kardec formula essa pergunta para os espíritos superiores: que valor tem isso, né, para o ponto de honra a respeito do duelo? E os espíritos, eles respondem a Kardec, né? Orgulho e vaidade, dupla chaga da humanidade. Então veja, meus irmãos, os espíritos nos chamam a atenção aqui que o que na verdade vem por trás desse duelo mente é um orgulho e a vaidade que nós ainda temos em nosso coração. Então, quando nós somos, de uma certa maneira, atingidos nesse ponto, né, que é o orgulho, que é a vaidade, que é aquilo que os companheiros entendiam na época como ponto de... Então, eles iam para o duelo para poder, diante da sociedade, né, ser lavado a sua honra. E os espíritos falam que isso nada mais é do que uma chaga que nós carregamos dentro do nosso coração, que é o orgulho e que é a vaidade, né? E aí, continuando, o assunto é de tamanha importância que Kardec abre mais assunto com os espíritos superiores em O Evangelho segundo o Espírito, que é o tema do nosso estudo da noite de hoje, né? Que está no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E quando Kardec vai tratar desse assunto de uma forma mais abrangente, são trazidos 5 mensagens, né? 5 mensagens de advertências dos espíritos em relação ao duelo, do quanto é prejudicial tanto para aqueles que impunham, quanto para aqueles que o aceitavam. Veja, esse é um assunto de tamanha relevância que quando Kardec vai tratar, vai abrir esse assunto com mais clareza dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, né, são trazidas ali, nesse ponto, 5 mensagens dos espíritos superiores falando a respeito do duelo, mostrando para nós o que tem por trás do duelo, né? Do duelo que os homens faziam para lavar as suas honras, né? Lavar as suas honras. E aí, nós temos um texto muito grande, né, que eu aconselho que todos, né, possam depois pegar o Evangelho segundo o Espírito e ler essas mensagens com calma, porque ali os espíritos superiores trazem informações muito importantes e que aqui, no nosso tempo,
de estudo, nós resolvemos sintetizar isso, tá? Nós vamos sintetizar com alguns pontos importantes das informações trazidas por esses amigos espirituais, né? E os espíritos nos dizem o seguinte: dentro desse conjunto, dessas mensagens, 5 mensagens que os espíritos nos trazem, eles nos informam que os duelos nada mais são do que resquícios da barbárie, das barbáries. Nós ainda temos em nós resquícios de uma época muito atrás da barbárie, onde era comum, né, as pessoas matarem, né, uns aos outros, né, eram normais, podemos assim dizer, né, devido à sociedade da época. Então, os espíritos trazem nessas mensagens que o duelo nada mais é do que resquícios que trazemos dessa época da barbárie que vivemos, um passado, né? Os espíritos também trazem de informações a nós que o duelo é uma prova de covardia moral. Prova de covardia moral. E aí eu botei em aspa, porque os espíritos nobres, eles fazem uma comparação do duelo com o suicídio. Por quê? Porque muitos desses companheiros que aceitavam doer, eles muitas das vezes não sabiam nem manejar as armas da época, a espada ou a pistola. Mas em questão de não posso deixar de aceitar o duelo porque é questão de honra. Então eles aceitavam, né, o duelo, mesmo sabendo que poderiam morrer, porque não sabiam, né, mais armas. Então, os espíritos superiores nos informam que isso é comparado a um suicídio, porque ele está indo para o duelo sabendo que vai morrer. E isso nada é do que uma prova de covardia moral. E os espíritos também nos informam, através dessas mensagens, que o duelo, né, ele era uma forma de prorrogar a disputa a túmulo. Por que é uma prorrogação de disputa além túmulo? Porque hoje nós, através da doutrina espírita, nós sabemos que a morte, ela não existe. Né? O espírito não morre, o que morre é o corpo físico. E aquele espírito que, né, através do duelo, desencarnasse, morresse fisicamente, mas o seu espírito permaneceria, né, vivo, continuaria essa disputa, porque iria desencarnar por ódio, porque não achava que deveria acontecer, e iria continuar essa disputa no mundo espiritual, agora como um obsessor. Né? Por isso que os espíritos também nos informam, o duelo era uma forma de prorrogar a disputa. Porque aí, no plano físico, né, aquela disputa estaria resolvida, a honra daquela criatura, né, seria lavada diante da sociedade, mas essa disputa continuaria, porque aquela criatura que desencarnou perdeu o corpo físico, mas como espírito continua vivo e continuaria a disputa, a perseguição contra aquele, né, que o chamou para o duelo. Os espíritos também nos informam, né, que o duelo era visto como uma desonra e uma pequenez espiritual. Uma desonra
e uma pequenez espiritual. As criaturas que se davam o prazer de convocar para o duelo ou aceitar o duelo, os espíritos também fazem essa comparação com espíritos que não teve uma evolução, é uma pequenez espiritual, né? E vai contra o ensino de Jesus sobre o perdão das ofensas. Os espíritos também nos informam sobre isso. Porque Jesus, o que ele nos ensinou? A perdoar, né? A perdoar 70 vezes 7. Então, quando a pessoa era ofendida e ia para o duelo, estava indo contra o ensino de Jesus, que era se perdoar a ofensa, né, que teve naquele momento, né? Que o duelo também é uma extrema falta de juízo diante de Deus. Então, isso tudo os espíritos nos mostram através dessas mensagens que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Que o duelo nada é do que uma pequena espiritual, né? O resquício de barbárie que nós temos em nós, né? E aí, continuando, a prática do duelo não conforme as leis naturais, a lei de Deus, por comportar dois tipos de atentados contra a vida. Que o primeiro é qual? O assassínio. E o segundo, o suicídio, como nós falamos anteriormente. Assim por quê? Porque quem vai matar outra pessoa. E ninguém tem direito de tirar a vida de outra pessoa, né? Vai contra as leis naturais, as leis de Deus. E um suicídio, conforme nós explicamos, porque é uma atitude individual de extinguir a própria vida, porque aquela criatura, muitas das vezes, aceitou o duelo para não ficar mal diante da sociedade, diante das pessoas, porque era o ponto de honra da época. Ela sabia que não tinha condições, muitas das vezes, de vencer, né? Então ela iria para o duelo sabendo que ia morrer. Então isso também é comparado como um suicídio, né? Então essas práticas vão contra as leis divinas, né? E aí, continuando, vem a seguinte pergunta. Atualmente, diante dos avanços da sociedade, os duelos físicos, como nós falamos, né, foram extintos do nosso meio. A pergunta é: ainda vemos duelos em nossos dias? Essa é a pergunta. Porque apesar de o duelo ter sido uma prática do passado e que agora em nossa sociedade os duelos físicos não há mais duelos, foram extintos da sociedade. Mas será realmente que não há mais duelos em nossos dias atuais? Eis a nossa pergunta e o ponto-chave para as nossas reflexões quando estudamos a respeito do duelo. E aí, meus irmãos, nós trouxemos aqui algumas coisas para que nós possamos refletir. Coloquei aqui algumas fotografias que vai fazer a gente refletir se realmente o duelo foi extinto do nosso meio nos dias atuais. E aqui na primeira foto a gente vê a foto do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, do Twitter, para que a gente possa sentir que, apesar de que os duelos físicos não tem mais, mas nós ainda trazemos os resquícios em nós, essa barbárie.
E apesar de hoje em dia não ter mais duelo físico, mas nós ainda mantemos essa questão do duelo, e hoje nós transportamos o duelo que era físico para o hoje em dia, redes sociais. Temos uma fotografia aqui de um rapaz discutindo com outro num ambiente de trabalho. E quantos ainda mantêm o duelo de disputas no ambiente de trabalho, nas redes sociais? No quadrinho do meio, nós vemos na política. Quantos ainda, né, se degladiam por questões políticas, ou por questões religiosas, ou por tantas outras questões. O duelo, nós vemos aqui a outra fotografia que eu coloquei. Quantas pessoas ainda, né, no sentido de que nós estamos curtindo, né, e duelam para ver quem bebe mais. A disputa quem bebe mais. Nós vemos aqui hoje o outro retrato, né, de um que tem um duelo mental, né, apesar de não discutirmos, de não falarmos com ninguém, mas quanto nós ainda mantemos esse duelo, essa briga, né, mental com os pensamentos. Então, aqui é um pequeno exemplo de que nós ainda, nos dias atuais, mantemos a prática do duelo. Só que hoje não é mais o duelo físico como era, mas hoje o duelo se estende, duelos de palavras, duelos de uns para com os outros, por não aceitarem, né, o pensamento do outro, o posicionamento do outro, e aí vivem se degladiando uns com os outros, né? Então, principalmente, né, nós tivemos aí há um tempo atrás, todos podem se lembrar, famílias sendo destruídas, sendo feitos laços, né, de família, de amigos, por conta de pensamentos políticos, né? Um pensa em A, outro pensa em B, outro defende, e aí se degladiam entre si, né? E amizades, vínculos são desfeitos, porque ainda há esse espírito de duelo muito em nós. Estamos nos amando mais uma vez das nossas campanhas políticas. E isso de importância para a sociedade, sim, é de importância para a sociedade. Todos nós temos que ter um posicionamento, mas isso não nos dá o direito de agredir aquele outro que pensa diferente, outro que vê de uma outra maneira. Hoje em dia, as pessoas vão para o Facebook, vão para o WhatsApp, e com o pensamento, né? Com o pensamento de eu posso expor o que eu acho, o que eu penso, e em cima disso agridem as pessoas, ofendem as pessoas, né? Simplesmente por questão de orgulho, como os espíritos falam, e que é uma chaga. Orgulho, egoísmo, vaidade é uma chaga que ainda carregamos. E com esse pensamento equivocado de eu tenho hoje em dia o direito de falar o que eu penso, vão para as redes sociais denigrir as outras criaturas, ofender as outras criaturas, e aí começa aquela confusão. Isso é nada mais, nada menos do que o duelo. Só que não é mais o duelo físico. Sabemos que muitas das vezes saem do virtual e vão realmente para os duelos físicos. Quantas vezes as pessoas, por
por questões de time e futebol, porque um torce para o time A, outro torce para o time B, e vão para as redes sociais e começam a discussão e marcam confrontos físicos, duelos que ainda vivemos, resquício de barbárie que trazemos em nós. E aí, meus irmãos, nós vamos pedir a ajuda dos amigos espirituais. E aqui nós vamos trazer duas mensagens, a primeira de Joana de Ângeles e a segunda de Emmanuel, que fala sobre isso, né? E aí, veja o que a benfeitora Joana de Ângeles, ela nos fala a respeito disso, né? É um livro, Jesus e Vida, né? Tem um livro, Jesus e Vida, tem um capítulo, Duelos Contemporâneos. E Joana fala assim, um trechinho que nós trouxemos para nossas reflexões. Olha o que ela diz. Mas a criatura humana é sempre herdeira de suas más inclinações, que remontam ao passado espiritual, tombando nas ciladas que dela decorrem. Inclui esse capítulo o personalismo, a soberba, a prepotência, o orgulho, o egoísmo, o ressentimento, que se transformam em pesada carga moral no processo da evolução. E aí Joana de Ângeles continua dizendo: trabalhar pela superação e transformação desses sentimentos é dever de todo aquele que empreende a tarefa de renovação pessoal. Joana de Ângeles está nos falando aqui, meus irmãos, que todos nós, todos nós, trazemos em nossa bagagem espiritual, né, esses sentimentos de orgulho, de vaidade, de personalismo, né, de sentimento. Nós temos dentro de nós. E que muitas das vezes somos atingidos nesses pontos. E que se nós não vigiarmos, nós vamos trazer toda essa carga pesada, né, que ainda está dentro de nós para fora. E aí nós vamos nos degladiar uns para com os outros. Precisamos fazer uma análise. Porque muitas das vezes o fato de hoje conhecermos o Evangelho, ou até mesmo a doutrina espírita, não nos transforma assim da noite para o dia. E que se nós não trabalharmos, como Joana fala aqui, trabalhar pela superação desses sentimentos cruéis é o nosso dever, porque isso ainda está em nós. E que se nós não vigiarmos, nós vamos colocar para fora. E mesmo sendo conhecedor do Evangelho, da doutrina, vamos nos degladiar uns com os outros. E não é o nosso objetivo. Nós reencarnamos para melhorar, para progredir, né? E a outra mensagem de Emmanuel se encontra no livro Viajor. Emmanuel vai falar sobre o duelo e ele traz um trechinho que eu achei fantástico e aqui nós trazemos para a nossa reflexão. Quando Emmanuel diz assim: fujamos de toda a ideia que signifique discórdia, maledicência, ciúme e desespero, maldade e intolerância. Quanto às imagens desse teor afluírem constantemente em nossa fronte mental, possuem vitalidade própria, corporificando-se com a persistência de nossas reflexões repetidas e atingindo o objetivo de nossas ações, a operarem desajustes e flagelações, regressando a nós mesmos
em lamentável retorno, trazendo-nos de volta a aflição e o infortúnio que tivermos causados. Veja o que Emmanuel nos orienta, que nós fugir da ideia de discórdia e de maledicência. Tudo isso está em nosso interior, em nossos pensamentos. Nós ainda somos, né, criaturas que temos essa chaga, né, moral em nós. Estamos trabalhando, lutando para curar essa chaga. E se nós não nos esforçarmos por fugir disso, nós vamos cair também nesses duelos que nós vemos hoje em dia. Não mais o duelo físico, mas o duelo palavras. Anderson, então eu não posso falar o que eu penso, eu não posso expressar o que eu acho que é o certo? Sim, pode. Nós precisamos fazer análise de como fazemos isso. Como que eu me expresso? Porque, de certa maneira, nós seremos responsáveis por aquilo que a gente desperta no outro. Então, mesmo nós que somos detentores do Evangelho e da doutrina espírita, que tanto nos esclarece, se nós não vigiarmos, nós vamos, ao invés de ajudar, de iluminar as consciências, nós vamos, né, movido por esses sentimentos que ainda carregamos, despertar nas outras criaturas também esse sentimento que elas trazem de mal. E aí começa, né, os duelos. Precisamos estar atentos, meus irmãos. Precisamos estar... Eu tenho conversado com alguns companheiros, amigos nossos particulares, o seguinte: se nós não temos o que falar, ficamos calados. Ganhamos mais. Não há necessidade de ficarmos, né, tentar querer com que as outras pessoas pensem como nós. Porque o pensamento é meu. Eu tenho esse ponto de vista. O outro tem outro ponto de vista. Pode pensar de maneira diferente. Mas eu não tenho o direito de impor que as pessoas pensem como eu. E muitos têm sido levados por esse caminho e têm se perdido. E mesmo detentores do Evangelho, detentores da doutrina, caem no erro, né, de ficar fomentando elos, discórdias, por aí. Precisamos estar atentos. Vamos usar as ferramentas disponíveis a nosso favor, que é as redes sociais, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram. Vamos usar essas ferramentas que estão aí para espargir o bem, a paz, o amor. Porque é disso que estamos precisando. E não para ficar impondo os nossos pensamentos, o que eu acho, o que eu penso. Vamos ganhar muito mais, meus amigos. O amor, o conforto, aqueles que precisam. Principalmente nós que somos detentores da doutrina, dessa doutrina que tanto nos esclarece, que tanto nós estudamos, que tanto nós estamos nos esforçando para. Vamos levar para as outras pessoas, mas não como uma pedra para bater nas pessoas, mas com amor. É esse o nosso trabalho, né? E aí, indo já para o final,
eu coloquei aqui. Convido a todos agora para um duelo. Ué, Anderson, estamos aqui refletindo sobre o duelo e você está me convidando para um duelo. Sim. Só que um duelo diferente. Que duelo diferente é esse? Um duelo contra as nossas imperfeições. Um duelo com o nosso orgulho, contra o nosso egoísmo e contra a nossa vaidade. Os espíritos nos orientam que a chaga da humanidade, ou seja, nossa, ainda é o orgulho, ainda é o egoísmo, é a vaidade. Então, vamos lutar contra isso, mas não lutar no outro, mas lutar contra as imperfeições, contra o orgulho, o egoísmo, a vaidade em nós mesmos. Um duelo interior para que nós possamos realizar a transformação moral. É esse o duelo que nós convidamos a todos na noite de hoje. Não o duelo como outrora, para lavar a honra diante da sociedade. Não o duelo ficar guerreando uns com os outros, porque eu penso assim, você pensa assim, mas você está errado, você está certo. Não, é esse duelo, mas o duelo contra as nossas próprias imperfeições, que já são muitas. Duelo contra o nosso orgulho, contra o nosso egoísmo. Nosso maior inimigo não é o outro. Nosso maior não é o obsessor. O nosso maior inimigo, meus amigos, somos nós mesmos. Nós somos os nossos próprios inimigos. E é contra esse inimigo que ainda estamos no nosso interior que temos que lutar contra, para que possamos nos melhorar, para que possamos evoluir, para que possamos alcançar a transformação moral, a felicidade que tanto nós desejamos. Estávamos refletindo nessa tarde sobre esse tema e sobre tantas coisas que nós lemos, e a atualidade nos lembrou de uma canção que eu acho que muitos de vocês conhecem, né? Uma canção muito bonita que diz assim, eu não vou cantar, eu vou dizer o que a canção diz. A paz do mundo começa em mim. A paz do mundo começa em mim. E é isso que nós vamos compreender e trabalhar para que assim possamos alcançar essa transformação moral, essa paz, porque alcançando isso, nós iremos automaticamente repetir isso para o outro. Meus amigos, e aqui nós chegamos ao nosso final das nossas reflexões, que o nosso exterior sempre vai refletir o nosso interior. A paz do mundo começa em mim. Que Jesus possa nos falar, nos ensinar, e eu espero ter podido, né, de uma forma, dividir com todos vocês, tanto do Zoom quanto do Facebook, aquilo que a espiritualidade tem nos orientado, tem nos mostrado, tem nos iluminado. E eu rogo que Jesus e os bons espíritos nos ajude nessa nossa mudança, nessa nossa transformação moral. Muito obrigado a todos. Muita paz. Agradecemos de coração ao nosso irmão por ter realizado mais um estudo junto a nós todos. Todos nós, assim, é a oportunidade que nós temos de
reunir nossos pensamentos num objetivo só, né? Todo mundo focado numa coisa só, e aí assim a gente recebe maior apoio da espiritualidade maior. Obrigada, Anderson, que Deus te abençoe, que você possa sempre estar junto conosco, realizando os nossos estudos. E eu vou fazer a prece final, e depois, Ronaldo, por favor, faz os recados, porque eu me enrolo na data. Se eu não me engano, eu falei que hoje é quarta-feira, não falei, não? Falou Se eu sim. falei, me perdi. Falou sim. Eu tinha Falei, notado né? isso, eu ia brincar contigo depois. Pois é. Aí, quando o Anderson falou todas as segundas-feiras do Evangelho, eu falei, meu Deus, acho que eu falei quarta. Falei, me desculpem, eu errei. Hoje é segunda-feira. Ainda mais com esse negócio